A igreja naquele dia estava mais fria do que o normal, não por causa do vento, mas pelo vazio ao meu lado no velho banco de madeira. O cheiro das velas acesas misturava-se ao som grave dos sinos, caindo lentamente sobre os ombros escuros daqueles que vieram se despedir. Meu nome é Júlia, tenho 70 anos, e eu acabara de sepultar seu Ernesto, o homem que segurou a minha mão por 45 anos, desde os dias em que ele ainda dava aulas até o cabelo ficar completamente branco. Mantive-me firme durante toda a missa. Sorri e agradeci a cada abraço, mas quando tudo terminou, senti como se meus pulmões estivessem sem ar. Entrei numa sala lateral só para conseguir respirar um pouco, e foi ali, entre as coroas de flores ainda úmidas pelo orvalho, que ouvi a voz da minha nora, Verônica, sussurrando no telefone com um tom frio como uma navalha. Agiliza a herança. Amanhã mesmo vemos um asilo para a velha e põe a casa em pré-venda. Depois, ela baixou ainda mais a voz. Com ou sem a assinatura dela. Meus dedos apertaram o terço. Meu coração parou. Não chorei, não gritei. Fiquei ali imóvel. Ninguém sabia que eu estava atrás da divisória de flores brancas, exceto um telefone esquecido sobre uma cadeira, cuja tela acendeu de repente, piscando como se estivesse gravando tudo. E naquele instante, entre a dor e a traição, só pensei uma coisa. Ernesto, você já sabia, não sabia? Fico muito feliz que você esteja aqui. Se está ouvindo a minha história, curta, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde está me ouvindo. Adoro saber até onde essas histórias chegam, porque às vezes a verdade precisa de testemunhas para ser protegida. A porta de metal se fechou atrás de mim com um claque tão familiar que por décadas eu nunca havia prestado atenção. E, no entanto, naquela tarde, o som me fez parar por um segundo, como se a casa tivesse acabado de mudar de dono, e eu fosse apenas alguém que entrou por engano no espaço de outra pessoa. Fiquei parada um momento no corredor com a bolsa ainda apertada na mão, olhando de frente para a escuridão à minha frente. A velha casa de 2 andares continuava a mesma. As paredes cor creme já amareladas, a escada de madeira rangendo suavemente sob meus pés, as primaveras do quintal balançando com o vento da tarde. Mas algo não estava certo. Não porque Ernesto não estivesse mais ali, eu havia me preparado para essa ausência. Mas porque, pela primeira vez na minha vida, esta casa não estava me esperando. O casaco de Ernesto continuava pendurado no cabideiro ao lado da porta. Estendi a mão e toquei a manga. O cheiro familiar ainda estava ali. O sabão barato que ele gostava de comprar na padaria da esquina, misturado ao aroma de livros antigos. Não chorei. Fiquei ali por muito tempo e depois disse em voz baixa como costumava fazer quando chegava tarde. Cheguei. Ninguém respondeu. Mal larguei a bolsa, ouvi um carro parar em frente ao portão. Diego. Meu filho havia chegado mais cedo do que eu esperava. Ele entrou com uma expressão estranhamente séria, tão cuidadosa que beirava a atenção. A senhora está cansada, mãe? Perguntou sem sequer tirar os sapatos. Já comeu alguma coisa? Neguei com a cabeça. Diego franziu a testa de imediato, indo direto para a cozinha. Abriu a geladeira e a inspecionou, como se estivesse checando um inventário invisível. A senhora não deveria ficar com o estômago vazio. Viver sozinha assim é perigoso. A palavra perigoso ele disse com uma ênfase sutil, mas suficiente para que eu a ouvisse com clareza. Olhei para meu filho, um homem de 42 anos, alto, ombros largos, a quem Ernesto ensinou a trocar lâmpadas, a consertar encanamentos, que um dia prometeu que sempre protegeria a mãe. Agora, em seus olhos eu via muitas coisas: preocupação, desconcerto e também algo que se parecia demais com uma preparação. Estou bem, Diego, eu disse devagar. Vivo aqui há 30 anos. Diego assentiu, mas evitou me olhar. Só penso que talvez a senhora precise de alguém por perto, ou pelo menos de alguém para cuidar de dia. Não respondi de imediato. Apoiei a mão sobre a mesa da cozinha, onde Ernesto costumava sentar-se para resolver palavras cruzadas todas as manhãs.
A superfície ainda tinha um pequeno arranhão do dia em que ele descascou uma maçã no ano passado. Esses detalhes Diego não via. Ele só via uma mulher de 70 anos, de pé, sozinha, numa casa grande demais. Na manhã seguinte, Verônica chegou. Apareceu com seu sorriso doce de sempre, carregando uma panela de caldo ainda fumegante, como se tivesse cozinhado desde o amanhecer, só para trazê-lo até minha casa. Sei que a dona Júlia não tem ânimo para cozinhar, disse ela com uma voz tão melosa que tive que me esforçar para manter a calma. Coma um pouco para recuperar as forças. Agradeci e a convidei a entrar. Verônica não esperou. Entrou direto na cozinha. Colocou a panela no fogão e abriu os armários, procurando pratos como se morasse ali há anos. Ai, tem papel demais! Suspirou quando seu olhar parou na estante de arquivos ao lado da mesa de jantar. Deixa eu dar uma ajeitada para ficar tudo mais organizado, tá, mãe? Eu mal tinha respondido quando Verônica já estava tocando em cada pasta, em cada documento. Ela fazia isso com total naturalidade, muito pelo meu bem. Mas cada movimento me incomodava, como se alguém estivesse invadindo, sem querer, um espaço sagrado. Ao se inclinar, seu olhar parou de repente na gaveta de madeira com chave, onde Ernesto sempre guardava as coisas mais importantes. E essa gaveta? O que é? Perguntou ela num tom leve. Coisas do Ernesto, respondi brevemente. Ainda não estou pronta para abri-la. Verônica assentiu e sorriu, mas aquele sorriso não chegou aos seus olhos. Tirou da bolsa um maço de papéis brilhantes e os deixou sobre a mesa, como quem não quer nada. Ah, eu trouxe isto para a senhora ver primeiro. Não é nada urgente, disse ela rapidamente. São umas casas de repouso para idosos, muito bonitas, tranquilas, seguras, com médicos disponíveis. Olhei as imagens de idosos sorrindo perto de uma piscina, tomando café da manhã em mesas que pareciam de hotel. Um frio percorreu minha espinha. Não pensei nisso, eu disse. Eu sei, sorriu Verônica. Mas é sempre melhor se preparar com antecedência, não é, mãe? Ela não ficou muito tempo. Quando a porta se fechou atrás dela, a casa voltou a mergulhar no silêncio. Arrumei a cozinha, lavei a louça, tentando conservar minha rotina de sempre. A noite caiu mais rápido do que eu esperava. Ao subir as escadas, a luz do corredor projetou minha sombra na parede, longa e magra, como a de uma desconhecida. Antes de me deitar, parei em frente à estante de arquivos. A gaveta de Ernesto continuava fechada, a chave intacta. Eu tinha certeza disso. Havia verificado. No entanto, ao acordar de madrugada com sede e passar por ali outra vez, senti que algo não estava certo. Agachei-me. A gaveta estava apenas um pouco movida, quase imperceptível, se você não conhecesse cada milímetro desta casa. Alguém havia tentado abri-la. Fiquei imóvel na escuridão, com o coração batendo lento, mas pesado. Naquele instante, compreendi que esta casa não estava fria apenas pela ausência de Ernesto. Estava fria porque havia outros passos tateando, silenciosos, logo atrás de mim. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. A luz do sol entrava na diagonal pelas cortinas, desenhando faixas finas e silenciosas sobre o piso de ladrilho. Fiquei na cozinha, preparando café coado, ouvindo o borbulhar da água, tentando manter minha rotina, como se fazer as coisas de sempre fosse o suficiente para que tudo não me escapasse das mãos. Mas a inquietação não passava. Quando Diego ligou, soube de imediato pelo tom de voz que aquela conversa estava preparada. "Dormiu bem, mãe?" perguntou. "Mais ou menos", respondi. "Você se lembra onde deixou as chaves ontem? Eu a vi procurando por um bom tempo." A pergunta caiu suave, quase casual. Fiquei em silêncio por alguns segundos, não porque não me lembrasse, mas porque entendi que não era uma pergunta. Era um teste. "Eu as deixei no móvel dos sapatos", eu disse. "No mesmo lugar de sempre." Do outro lado da linha, Diego soltou um "Ah!"
e depois mudou para o tom tranquilizador que eu já conhecia. Só perguntei. Não pense tanto nisso. Só queremos cuidar da senhora, mãe. Essa frase começou a aparecer com mais frequência nos dias seguintes, cada vez que eu esquecia de comprar sal, quando perguntava de novo a hora de um compromisso, quando ficava olhando para um papel por mais tempo do que o habitual. Verônica não perdia nenhuma oportunidade. Vinha mais vezes, sempre com aquele gesto de preocupação bem medido. Ultimamente, a mamãe anda muito esquecida, ela dizia a Diego na minha frente, com a voz baixa o suficiente para que eu pudesse ouvir. Talvez devêssemos levá-la a uma avaliação médica, só para ficarmos tranquilos. Eu estava sentada na cadeira com o livro que Ernesto não tinha terminado de ler nas mãos. Levantei os olhos. Não preciso de nenhuma avaliação, eu disse. Ainda cozinho sozinha. Dirijo sozinha e sei perfeitamente quem eu sou. Verônica sorriu. Um sorriso suave como algodão, mas seus olhos não acompanhavam. Ninguém está dizendo que a senhora não possa, respondeu. É só prevenção. O doutor poderá explicar melhor. Diego não me olhou. Baixou os olhos para a mesa e assentiu. Parece razoável, mãe. É para o seu bem. Comecei a notar o ritmo deles. Verônica semeava a ideia. Diego a repetia. Não havia discussões nem imposições bruscas, apenas frases que pareciam preocupação, mas que pouco a pouco iam corroendo minha confiança em mim mesma. Comecei a me perguntar, será que estou mesmo ficando esquecida? Estou exagerando na minha reação? Naquela noite, quando a casa voltou a ficar em silêncio, sentei-me sozinha à mesa de jantar. A luz amarela caía sobre a madeira gasta. Pensei em Ernesto. Ele sempre dizia que o maior perigo não era que te empurrassem para ir embora, mas que você fosse sozinha, acreditando que não tinha mais opção. Esse pensamento me fez levantar e caminhar em direção à escrivaninha dele. A gaveta inferior guardava o calendário de mesa e vários cadernos antigos. Eu a abri. As folhas estalaram com aquele cheiro familiar de tinta velha. Nos últimos 3 meses de sua vida, Ernesto havia marcado muitos compromissos com caneta vermelha. Não eram com médicos, não eram com a antiga escola. Eram com um cartório de notas e um nome que se repetia várias vezes. Doutor Salgado. Franzi a testa. Ernesto nunca fazia nada sem me dizer. E, no entanto, eu não sabia nada sobre aqueles encontros. Continuei folheando o caderninho pequeno de capa de couro marrom que ele sempre levava consigo. As páginas amareladas conservavam sua letra organizada e cuidadosa. Entre anotações soltas sobre medicamentos e horários de rega, havia uma frase sublinhada escrita com um traço mais firme do que o normal. Se tentarem tirá-la de casa, ative a trava. Li uma vez, depois outra. Meu coração começou a bater mais devagar, mas com mais força. Ernesto sabia, não de uma maneira exata, mas ele havia se preparado. Não disse em voz alta, mas deixou sinais, como pedrinhas marcando o caminho para que eu pudesse sair da floresta. Fechei o caderno e me recostei na cadeira. Lá fora, o vento passava pelo jardim de primaveras, fazendo suas folhas sussurrarem. Eu já não me via como uma mulher confusa que precisava ser avaliada. Eu me via no meio de um tabuleiro de xadrez onde cada palavra tinha uma intenção. No dia seguinte, Verônica voltou a passar. Observou-me com atenção e depois perguntou: A senhora se lembra que dia é hoje? Sorri devagar. Quinta-feira, respondi. E Ernesto sempre regava as plantas nas quintas-feiras. Ela ficou um segundo imóvel. Diego soltou um suspiro de alívio, mas eu soube que, em algum lugar de seus olhares, havia aparecido uma rachadura. Não na minha memória, mas na história que eles estavam tentando construir. Depois daquela tarde, parei de me permitir flutuar entre palavras ambíguas. Entendi algo com total clareza. Se eu continuasse calada, se deixasse que outros nomeassem meu estado por mim, em breve eu me tornaria exatamente o que eles descreviam. Não porque eu fosse fraca, mas porque estavam me colocando na posição de ter que provar,
que eu ainda merecia existir na minha própria casa. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Mendes. Ela havia sido nossa médica de família por mais de 15 anos e tinha visto Ernesto desde seus dias mais fortes, até quando começou a enfraquecer. A voz dela, do outro lado da linha, continuava serena como sempre. Júlia, a senhora parece cansada. Quer vir ao consultório ou prefere que eu vá até sua casa? Quero um check-up geral, eu disse. E preciso de um documento que confirme que sou capaz de viver de forma independente. Ela ficou em silêncio por um segundo, o suficiente para que eu percebesse a seriedade. Alguém está pressionando a senhora? Há palavras, respondi. E não quero que essas palavras se tornem verdade só porque não me preparei. O check-up foi ao meio-dia. Sentei-me na maca, vi a doutora Mendes fazer anotações, ouvi suas perguntas de sempre. Respondi com calma e clareza, não para provar nada, mas para afirmar. Quando ela assinou o último documento, olhou-me de frente. Júlia, do ponto de vista médico, não há nenhuma razão para a senhora deixar a sua casa. Se alguém disser o contrário, fala por seus próprios interesses, não pela sua saúde. Dobrei o papel com cuidado e o guardei na bolsa. Pela primeira vez em dias, senti a minha coluna se endireitar um pouco. Naquela mesma tarde, fui visitar Carmen. Ela havia sido a técnica de enfermagem que cuidou de Ernesto em casa durante seus últimos meses. Carmen não era diplomática, era direta, às vezes brusca, mas jamais dizia algo que não fosse verdade. Mal me sentei à mesa de sua cozinha, ela me olhou de cima a baixo e suspirou. Dona Júlia, eu sabia que a senhora viria. Olhei para ela. Por quê? Carmen pousou a xícara de café sobre a mesa e sustentou meu olhar. Porque a sua nora me perguntou. E perguntou com muitos detalhes. Senti um nó no peito. O que ela perguntou? Perguntou como regularizar o ingresso da senhora num asilo, disse Carmen sem rodeios. Que papéis eram necessários? Que médicos tinham que assinar? Que sintomas precisavam ser registrados para que tudo corresse sem problemas? Não disse nada. Apenas senti um frio percorrer minha espinha, mas desta vez não me fez tremer. Limpou minha mente. E o que você respondeu? Perguntei. Eu disse a ela que não havia razão médica, respondeu Carmen, e que eu não fazia esse tipo de coisa. Mas, Dona Júlia, eles não perguntaram por curiosidade, perguntaram porque já tinham um plano. Carmen olhou ao redor da cozinha, como se reavaliasse cada detalhe. A senhora não pode esperar que batam na porta para reagir, continuou. Tem que se preparar, não para brigar, mas para se manter firme. Foi Carmen quem me apresentou à assistente social do centro de saúde do bairro. Era uma mulher miúda, falava com suavidade, mas tinha um olhar muito agudo. Chegou à minha casa numa manhã tranquila. Subiu devagar cada degrau da escada e fez anotações com cuidado. Esta casa pode continuar sendo habitável por muitos anos mais, disse ela. Só faltam alguns ajustes pequenos. Conversamos sobre barras de apoio no banheiro, sobre uma iluminação mais forte na escada, sobre um botão de emergência ao lado da cama. Nada tinha o cheiro de um asilo. Eram simplesmente mudanças para que eu pudesse continuar vivendo aqui do meu jeito. Assenti, memorizando cada detalhe. Cada linha daquelas anotações era como colocar mais um tijolo sob meus pés. Naquela noite, quando Diego ligou, falei com total calma. Estou fazendo alguns ajustes na casa para que ela seja mais segura. Viu? Ele disse, um pouco surpreso. Eu falei. É o melhor para a senhora. Sim, respondi. E desta vez é uma decisão minha. Diego ficou em silêncio. Eu não lhes contei que havia feito mais uma coisa. Liguei para um chaveiro para trocar a fechadura antiga, aquela que Ernesto havia usado por 10 anos, e mandei instalar um interfone com câmera. O técnico me perguntou: a senhora está preocupada com a segurança? Estou preocupada com a tranquilidade, respondi. Naquela noite, dormi mal.
Perto da meia-noite, o telefone sobre o criado mudo vibrou suavemente. Acendi a tela. A câmera mostrava a entrada, a luz amarelada da iluminação pública e Verônica parada ali. Não tocou a campainha. Apenas se aproximou da porta com o telefone colado no ouvido. A voz baixa, mais clara para o microfone. Amanhã a gente assina. Sentei-me na cama, com o coração batendo compassado, sem pânico. Naquele instante, todas as peças se encaixaram com uma clareza fria. As frases de "é para o seu bem", os folhetos brilhantes, os sussurros sobre papéis. Nada era confuso. Larguei o telefone sobre a mesa e olhei ao redor do quarto familiar. O cheiro do casaco de Ernesto continuava ali. E pela primeira vez desde que ele se foi, soube algo com certeza. Eu não estava sozinha. Tinha a verdade, tinha provas, e estava aprendendo a me proteger, passo a passo, devagar, mas com firmeza. Naquela tarde, o sol entrava na sala em ângulo, o suficiente para ver a poeira flutuando no ar, mas não para dissipar a tensão que já estava esperando atrás da porta. Ouvi um carro parar, o portão de metal se abrir e, em seguida, passos conhecidos, mas que já não me pareciam próximos. Fiquei de pé, ajeitei o chale e lembrei-me de respirar com calma. Diego entrou primeiro, com um sorriso rígido e um abraço apressado. Verônica vinha atrás, tão animada que me cansava só de olhar. E atrás deles, uma mulher que eu nunca tinha visto, vestida com sobriedade, o cabelo preso, uma pasta na mão. Verônica a apresentou rapidamente, como se temesse que eu perguntasse mais. Ela é uma avaliadora. Só veio conversar um pouquinho, mãe. Não se preocupe, só um pouquinho. Mas eles não se sentaram de imediato. A mulher ficou de pé no meio da sala, olhando ao redor, parando na escada e depois na foto de casamento de Ernesto e minha. Convidei-os a sentar. Ela assentiu, colocou a pasta sobre as pernas e falou com voz neutra. Podemos começar. Senti que a sala encolhia, não pela quantidade de gente, mas porque os papéis já estavam distribuídos. Eles perguntavam, eu tinha que responder. Que dia é hoje? Perguntou. Quinta-feira, respondi. Que mês? Abril. O nome do presidente da República atual? Luiz Inácio Lula da Silva. Ela fez anotações sem demonstrar emoção. Diego me olhava com uma mistura de expectativa e nervosismo, como se bastasse que eu falhasse por um segundo para ter o pretexto de se levantar da cadeira. Verônica estava sentada ereta, as mãos sobre os joelhos, os lábios levemente apertados, a postura de quem confia plenamente num roteiro já ensaiado. Onde a senhora se encontra agora? A próxima pergunta veio rápido. Na minha casa, eu disse, olhando para ela de frente. A casa do meu marido e minha. Houve um breve silêncio. Ouvi o tic-tac do relógio de parede. Então, a mulher fechou a pasta, como se a parte do ataque surpresa tivesse terminado. Verônica se inclinou de imediato, mudando o rumo da conversa com aquele tom preocupado que eu já conhecia. Viu, mãe? A senhora respondeu muito bem, mas a casa... Olhou para a escada. É íngreme. O corrimão é velho, e a senhora é teimosa. Não quer fazer mudanças. Nós só nos preocupamos. Teimosa. A palavra caiu pesada no meio da sala. Antes que eu respondesse, Diego interveio com a voz mais suave. Mãe, é para o seu bem. Não queremos obrigá-la. Apoiei ambas as mãos nos braços da cadeira, sentindo a madeira fria. Tenho consulta com a médica, eu disse com calma. E uma carta que confirma meu estado de saúde. Peguei o envelope da gaveta da mesa lateral, já preparado, colocado ali antes que chegassem, e o entreguei a Diego. Ele o abriu e leu devagar. Sua expressão mudou sutilmente, como quando alguém descobre um detalhe que não estava no mapa. Verônica se inclinou, olhou de soslaio e sorriu. O doutor dizer isso é bom, mas uma avaliação integral continua sendo necessária. As escadas, o chão escorregadio, a noite. A senhora não vê? Eu vejo, respondi. E estou resolvendo.
Minha resposta a desconcertou um pouco. Abriu a boca para continuar falando, mas eu já havia me levantado e caminhado em direção à porta da cozinha. Carmen! Chamei. Carmen apareceu em seguida, como se estivesse esperando na casa ao lado. Entrou na sala, olhou para cada um e sentou-se ao meu lado sem que ninguém a convidasse. Sua presença mudou o ambiente. A mulher da pasta pigarreou. Diego exalou. Verônica ajeitou o vestido. Carmen é a técnica de enfermagem que cuidou de Ernesto, eu disse. E ela está me ajudando a organizar um plano de segurança em casa. Carmen assentiu com voz direta. Esta casa pode ser segura se as coisas forem feitas corretamente. Barras de apoio, boa iluminação na escada, botão de emergência. Não é preciso um asilo. Verônica franziu a testa. E se acontecer alguma coisa? Aí se chama a emergência, respondeu Carmen. Como todo mundo. O ar na sala ficou espesso, como num interrogatório onde todos tentam manter a cortesia. A avaliadora folheou a pasta e fez mais algumas perguntas sobre meus hábitos diários. Respondi breve e claramente, sem me justificar, sem suplicar. Apenas a verdade. Então, Verônica cometeu um deslize. Vender a casa dá para... Disse rápido e parou. A frase ficou suspensa no ar, incompleta, mas o suficiente para expor a espinha dorsal de sua intenção. Diego virou-se para a esposa com um olhar que, pela primeira vez, não era de concordância. Vi seus ombros se enrijecerem. Carmen inclinou um pouco a cabeça, em silêncio. A mulher da pasta levantou os olhos. Dá para quê? Perguntou Diego com a voz baixa. Verônica sorriu com rigidez, buscando uma saída. Eu só estava dizendo que dá para a mudança, para o futuro. Eu só me preocupo. Mas a fluidez já tinha se quebrado. Eu não precisava dizer mais nada. A dúvida de Diego era real, frágil, mas evidente. Olhou o papel que tinha nas mãos e depois olhou para mim, como se pela primeira vez colocasse uma imagem ao lado da outra, a mãe e o roteiro que alguém já havia escrito. Terminamos aqui, eu disse. Suave, mas firme. Por hoje é suficiente. A avaliadora guardou sua caderneta, levantou-se e agradeceu. Diego se despediu de Carmen com um olhar cheio de desconforto. Verônica ficou mais um segundo, como se estivesse considerando uma última frase. Mas desistiu. Quando a porta se fechou, a sala soltou um longo suspiro. Sentei-me, sentindo que meu coração continuava a bater com calma. Não havia vitória nem derrota, apenas uma cortina que havia se aberto um pouco, deixando passar a luz suficiente para nos obrigar a olhar. Mal a porta se fechou, a casa ficou envolta em um silêncio denso. Fiquei de pé por alguns segundos, ouvindo os passos se afastarem pela varanda e sentindo como meu pulso desacelerava. Carmen tocou minha mão com suavidade, um gesto breve, mas firme. A senhora se saiu muito bem, disse. Assenti, a acompanhei até a porta e voltei para a sala. A luz do sol havia mudado de ângulo e caía agora sobre a foto de casamento pendurada na parede. Ernesto sorria na imagem com aquela calma dele, como se estivesse seguindo cada movimento desta casa. Mal me sentei, ouvi a porta se abrir. Não foi uma batida nem uma campainhada, mas o som familiar de uma chave. Renata entrou, a mochila pendurada em um só ombro, os tênis ainda com poeira do pátio da escola. Parou ao me ver sozinha, com o olhar cheio de perguntas. Vó, eles já foram? Sim, respondi. Chegou cedo? Renata deixou a mochila na cadeira, mas não se sentou de imediato. Ficou de pé por um momento, como medindo o ar. Reconheci aquela hesitação. Ernesto costumava dizer que Renata se parecia comigo nisso. Antes de dizer algo importante, ela sempre precisava de uma respiração profunda. Vó, disse ela em voz baixa. Tem uma coisa que eu quero te dizer. Movi uma cadeira, convidando-a a sentar. Ela negou com a cabeça e tirou primeiro o telefone do bolso. A tela acendeu. Eu não sei por onde começar. Eu espero. Fala do jeito que você sabe.
Renata me estendeu o telefone. Na tela havia uma mensagem. Li devagar. Cada palavra apareceu clara, fria. A casa vai ficar vazia em 4 a 6 semanas. Prepare-se para a publicação. Mantenha isso em segredo. Abaixo estava o nome do destinatário, um agente imobiliário. Levantei os olhos. Renata me olhava com os olhos misturando medo e determinação. Foi a minha mãe que mandou, disse. Eu vi quando ela deixou o telefone sobre a mesa. Eu não quis espionar, mas a notificação apareceu. A sala pareceu se inclinar um pouco, não por surpresa, mas pelo tempo que aquela mensagem marcava. 4 a 6 semanas. Um prazo concreto, suficiente para transformar qualquer preocupação com a mãe em um plano claro. Você disse isso a alguém? Perguntei. Renata negou com a cabeça. Mamãe me disse para não falar nada para a avó. Disse que se eu me comportasse, neste verão ela me levaria para Porto de Galinhas com as minhas amigas. Engoliu em seco. Eu não sabia o que fazer. Eu a abracei. Os ombros dela estavam mais magros do que eu me lembrava. O cheiro familiar do sabonete, o aroma da juventude. Meu coração se apertou e se aqueceu ao mesmo tempo. Uma contradição tão intensa que tive que fechar os olhos por um segundo. Você fez a coisa certa, eu disse. Obrigada. Renata apoiou a testa no meu ombro. Eu não quero que levem a avó. Sussurrou. O vovô não ia querer isso. Essas palavras me fizeram apertar os braços com mais força. Ernesto. O nome dele ressoava em cada respiração desta casa. Seu avô estaria muito orgulhoso de você. Eu disse, sem saber se estava dizendo a Renata ou a mim mesma. Renata se separou, respirou fundo e pegou o telefone novamente. Tem outra coisa, disse com a voz ainda mais baixa. Eu não tenho certeza se devo te mostrar. Diga. Renata abriu uma pasta. Os dedos tremiam um pouco. No funeral, quando todos saíram, eu voltei para a sala lateral para te procurar. Vi um telefone sobre uma cadeira. A tela estava acesa. Estava gravando. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Gravando o quê? Renata apertou play. No começo, só se ouviam ruídos, vozes distantes. Depois, a voz de Verônica apareceu mais clara do que eu gostaria. Fria e apressada. Agiliza o inventário. Amanhã mesmo vemos asilo para a velha. O áudio parou exatamente onde eu o tinha ouvido naquele dia. Levantei a mão, indicando a Renata que o desligasse. Eu encontrei, disse ela. Não sei de quem era. Eu guardei porque tive medo. Fiquei muito quieta. Não houve uma onda de emoções, apenas confirmação. Todas as dúvidas, todas as peças, agora se encaixavam. Deixei o telefone sobre a mesa com cuidado, como se fosse algo frágil. Você o guardou com muito cuidado, eu disse. Fez bem. Renata me olhou, buscando algum sinal de pânico. Uma reação grande. Ao encontrá-la, pareceu surpresa. Vó, a senhora não está com medo? Pensei por um momento. Sim, respondi. Mas não do jeito que você pensa. Tenho medo de que, se eu não souber a verdade, me tirem daqui sem eu sequer entender o porquê. Renata assentiu, como se isso finalmente fizesse sentido. Sentou-se na cadeira e deixou a mochila aos pés. A mamãe vai ficar brava comigo, disse. Talvez, respondi. Mas você escolheu o lado certo. Sentamo-nos lado a lado por um tempo. Ouvi os carros passarem na rua. O vento movendo suavemente as primaveras. O tempo seguia seu curso com uma normalidade quase cruel. Fique para o jantar, eu lhe disse. Vó vai cozinhar o que seu avô gostava. Renata sorriu, um sorriso leve, mas sincero. Sim. Levantei-me e fui para a cozinha. Ao abrir a gaveta para pegar a faca, pensei de repente na gaveta trancada de Ernesto. Na frase do caderno, ative a trava. Entendi que aquela trava não era apenas uma cláusula ou um papel, mas também as pessoas que estavam do meu lado, as verdades guardadas no momento certo. Renata ficou na soleira da cozinha, olhando-me picar os legumes. Vó, disse.
Se a mamãe perguntar, o que eu digo? Não me virei de imediato. Você diz que está aqui, respondi. E que não mente. Renata assentiu. A cozinha começou a se aquecer com o cheiro do azeite. Senti algo com muita clareza. Embora o caminho à frente tivesse muitas curvas, eu não o estava percorrendo sozinha. O escritório do Dr. Salgado ficava numa rua arborizada, onde o sol do meio-dia caía sobre o pavimento velho em faixas finas de luz. Ao entrar, o cheiro de papel antigo misturado com tinta fresca me fez lembrar das reuniões de pais e mestres de Ernesto. O mesmo cheiro solene, mas hoje mais pesado, como se cada palavra tivesse seu próprio peso. O ventilador de teto girava devagar, com um zumbido constante, fazendo com que o silêncio do lugar parecesse ainda mais denso. Sentamo-nos ao redor da mesa de madeira escura. Coloquei minha bolsa ao lado da cadeira e minha mão tocou a borda, quase sem pensar, ali onde eu havia guardado com cuidado a constância médica e o telefone de Renata. Diego estava à minha frente, a coluna reta, mas os ombros tensos. Verônica sentou-se ao lado dele, postura impecável, o olhar percorrendo o escritório como se medisse cada detalhe. O Dr. Salgado apareceu com um dossiê grosso, colocou-o à sua frente e ajeitou os documentos com movimentos tão habituais e tranquilos que me obrigaram a respirar fundo. Podemos começar, disse com voz grave e uniforme. As primeiras linhas passaram como água. A casa, as contas conjuntas, o seguro, tudo lido com um ritmo neutro, quase impessoal. Ouvi meu nome ressoar no espaço fechado. Ouvi os números, os termos legais que não eram estranhos para Ernesto. Pelo canto do olho, vi Diego soltar um suspiro, como quem acaba de se livrar de um fardo. Verônica inclinou-se ligeiramente para a frente, os dedos tamborilando de leve na mesa. Um toque mínimo, mas apressado. O advogado virou a página. O som do papel foi tão claro que senti meu coração desacelerar, como se contasse cada batida. Há uma cláusula adicional, disse, fazendo uma breve pausa, o suficiente para que os olhos de Verônica se iluminassem e depois parassem. Cláusula de proteção. Trava. Aquele nome, trava, me atingiu como o estalo de um ferrolho se fechando. Lembrei-me da frase no caderno de Ernesto. As noites em que ele se sentava à mesa para escrever em silêncio, para sublinhar em silêncio. O advogado leu devagar, muito devagar, como se cada palavra precisasse encontrar seu lugar exato na sala. Se a senhora Júlia for obrigada a sair de sua casa sem uma avaliação independente de 2 médicos que confirmem uma necessidade médica, se existir qualquer indício de coerção ou engano para forçar sua saída, então a casa não passará para Diego no futuro. Em vez disso, será vendida e o dinheiro será destinado a um fundo de bolsas de estudo para professores da região Nordeste, conforme a vontade de Ernesto. O ar pareceu congelar. Ouvi com clareza o ventilador, o leve roçar da caneta do advogado sobre a mesa. Verônica empalideceu, não o pálido da emoção, mas o branco de quem acaba de perder o chão sob os pés. Diego levantou os olhos, muito abertos, olhou para o advogado e depois para mim, como buscando uma explicação em meu rosto. Não entendo, disse Diego com a voz áspera. Por que meu pai pensou que isso poderia acontecer? O Dr. Salgado juntou as mãos com cuidado, mantendo o tom neutro. Minha função é ler e executar o testamento, não especular sobre motivações. O que posso afirmar é que quando o senhor Ernesto assinou esta cláusula, estava plenamente consciente. Verônica inclinou-se para a frente. Seu sorriso havia desaparecido. Esta cláusula é excessiva, disse. Ninguém está obrigando a Júlia, só nos preocupamos. Senhora, respondeu o advogado, o documento não avalia intenções, mas sim condutas, e existem medidas adicionais de verificação. Ele passou para outro conjunto de documentos. A modificação do testamento foi gravada em vídeo com uma avaliação cognitiva completa. Além disso, o Sr. Ernesto deixou uma carta pessoal para cada uma das pessoas envolvidas.
Senti um calor subir ao peito, não por triunfo, mas pela presença tão clara de Ernesto ali mesmo, naquele escritório, através de cada detalhe que havia deixado preparado. Olhei a superfície da mesa. Os veios da madeira pareciam nítidos, como linhas da mão de uma vida inteira. Há mais? Continuou o advogado, com o mesmo tom, embora eu percebesse que Verônica prendia a respiração. Existe uma cláusula de proteção adicional. Caso haja provas de que alguém tentou internar a senhora Júlia em uma instituição por motivos financeiros, incluindo gravações, mensagens ou testemunhos válidos, essa pessoa não poderá acessar nenhum bem relacionado. Esta cláusula foi projetada para ser ativada sem necessidade de um litígio prolongado. A frase caiu sobre a mesa como outro ferrolho se encaixando em seu lugar. Não olhei para Verônica, mas senti uma mudança sutil em sua respiração. Um ritmo acelerado, depois contido. Diego levou a mão à testa, esfregou-a com suavidade, o olhar perdido em algum ponto distante. Isto é definitivo? Perguntou Diego. É definitivo dentro do alcance do testamento, respondeu o advogado. O restante depende de como a família executa e respeita as cláusulas. Toquei a bolsa sem tirar nada. Não era preciso. A verdade já tinha seu lugar no papel, nos dossiês, nos vídeos e nas cartas que repousavam em silêncio, esperando para serem abertas no momento correto. Vi Diego se virar para mim com um olhar misto de desconcerto e algo parecido com arrependimento. Verônica baixou os olhos e ajeitou a bainha de sua saia. Um gesto mínimo que dizia mais do que qualquer justificativa. O advogado fechou o dossiê. O som das capas foi breve, mas conclusivo. Se não houver mais perguntas, daremos por concluído o trâmite de hoje. Levantei os olhos e encontrei os dele. Tenho uma, eu disse com voz firme. Quero confirmar. Estas cláusulas têm efeito imediato? Tem efeito, respondeu. A partir do momento da assinatura e da protocolização. Assenti. Não foi o assentimento de alguém recém-protegido, mas o de quem entende que, a partir de agora, cada passo será medido com transparência. Vi Diego inalar profundamente, como se estivesse aprendendo a respirar em uma sala onde a pressão acabara de mudar. Verônica permaneceu imóvel, as mãos entrelaçadas em silêncio. Um silêncio muito diferente dos anteriores. Quando a caneta foi pousada sobre a mesa, quando os documentos voltaram a ser ajeitados e o ventilador de teto continuou girando em seu ritmo uniforme, percebi que o escritório já não pesava como ao entrarmos. Não porque o conflito tivesse se dissipado, mas porque os limites haviam sido traçados, claros e impossíveis de serem apagados. E naquele silêncio, ouvi com nitidez a voz de Ernesto, não com os ouvidos, mas com a calma que começava a regressar a mim. Chegamos em casa quando o sol da tarde já havia se retirado um pouco da varanda, deixando manchas de luz pálida sobre o piso. Mal a porta se fechou, o ar da cozinha mudou de imediato, como se alguém tivesse girado uma válvula invisível. Verônica largou a bolsa sobre a mesa com um baque seco e virou-se para mim de repente. Seus olhos já não guardavam a compostura habitual. Eram afiados e ardentes, como uma tempestade contida por tempo demais. Está satisfeita? Disparou Verônica sem rodeios. Apegar-se a essa casa, apegar-se a tudo e chamar isso de proteção. Está retendo o futuro dos seus netos. Diego estava junto à pia, as mãos apoiadas na borda de pedra, como se precisasse de um ponto de apoio. Olhei para meu filho e vi sua garganta se mover. Não respondi de imediato. Caminhei até o fogão, coloquei a chaleira e depois voltei. Devagar, Renata, eu disse com suavidade. Ajude a avó a trazer água do quintal. Sim. A menina olhou para mim. Depois olhou para a mãe. Apenas um segundo. Renata assentiu, pegou a jarra e saiu. A porta de correr de vidro se fechou, separando a cozinha do canto dos pássaros da tarde. Arrastei uma cadeira e me sentei. Sem gritar, sem bater na mesa. Abri a bolsa e coloquei cada coisa sobre a madeira, alinhadas como provas. A carta da médica,
o plano de adequação da casa, a gravação do funeral e, por último, a mensagem sobre a publicação da casa. Cada objeto, ao tocar a mesa, produzia um som leve, o suficiente para silenciar a cozinha. Eu não discuto, eu disse. Eu apresento os fatos. Verônica sorriu com desdém e cruzou os braços. E o que essa carta da médica diz? Que a senhora está bem hoje e amanhã e no ano que vem? Acha que vai ser jovem para sempre? Diego levantou os olhos e percorreu os papéis. Vi como sua mão tremia levemente ao tocar a Constância. Então, sua voz se tornou áspera. Você realmente pensava em fazer isso? Essa pergunta não era dirigida a mim, era dirigida a Verônica. Ela se virou para ele e mudou de tom rapidamente, como ao virar uma página. Eu só me preocupo com a mãe. Tenho medo que ela escorregue na escada, que aconteça algo à noite. Eu não tenho más intenções. A escada já tem corrimão, respondi. As luzes foram reforçadas. O botão de emergência já está instalado. Aqui está o plano. Verônica olhou o documento por cima e encolheu os ombros. Papéis. Qualquer um pode fazer papéis. E a gravação? Apontei para o telefone. E se eu ouvi errado? Num funeral há ruído, gente. Não respondi. Apertei play. A voz saiu clara, sem subir o volume. Palavras curtas, frias, incisivas. Verônica empalideceu num instante e deu um passo para trás, levando a mão ao peito. Você está me transformando num monstro, disse, com um tremor suficiente para parecer real. Eu estava de luto, confusa. Eu disse coisas sem pensar. E a mensagem? Perguntei. Diego baixou o olhar e leu a linha na tela. Não era preciso explicar nada. O prazo de 4 a 6 semanas estava ali, nu. Diego soltou o ar numa exalação longa e pesada. Você contatou um corretor? Perguntou. Para me informar, respondeu Verônica com rapidez. Todos se informam. Eu pensei no futuro da Renata. A porta de correr se abriu. Renata entrou e deixou a jarra sobre a mesa. Parou ao ver os papéis estendidos. Ninguém a convidou, mas ela pegou uma cadeira e sentou-se ereta. Em seus olhos havia algo decidido. Você não precisa ouvir isso, disse Verônica com dureza. Renata não olhou para a mãe. Olhou para mim, depois para Diego. Eu já ouvi, disse. E também ouvi no funeral. O ar pareceu desaparecer. Diego se virou de repente para a filha. O que você está dizendo? Renata respirou fundo. Mãe, pare de mentir. Eu também ouvi você. A frase caiu na cozinha limpa e firme, sem tremor. Verônica abriu a boca e a fechou. Olhou para Renata como se não reconhecesse a própria filha. Você, balbuciou. Alguém colocou ideias na sua cabeça? Ninguém, respondeu Renata. Eu só não quero que levem a minha avó. Diego ficou quieto. Depois arrastou uma cadeira e se sentou à minha frente. Esfregou a testa por um longo tempo. Você disse que era pela mãe, murmurou. Mas você já tinha preparado o tempo em que a casa estaria vazia. Verônica recuou e se apoiou no armário da cozinha. Você não entende, disse elevando a voz. Eu carrego esta família. Me preocupo com a escola, com o futuro. Ela ficar com essa casa é egoísmo. Egoísmo? Repeti sem levantar a voz. Vivo aqui há 30 anos. Cuido de mim sozinha. Tenho o direito de ficar. E os netos, como ficam? Replicou Verônica. Renata precisa de oportunidades. Renata virou-se para a mãe. Eu preciso da verdade. Primeiro, disse. Eu não preciso de Porto de Galinhas. Diego olhou para a filha por um longo tempo. Depois virou-se para Verônica. Você mentiu para mim, disse. Não como reprovação, mas como uma afirmação. Verônica desabou a chorar. As lágrimas vieram rápido, os ombros balançando. Eu tive medo, disse. Medo de perdermos oportunidades. Medo de que tudo nos escapasse das mãos. Oportunidades de quem? Perguntou Diego. Ninguém respondeu de imediato. Recuei os papéis e os ajeitei com cuidado.
Eu não tiro o futuro de ninguém, eu disse. Só estou cuidando do meu presente e o faço com a verdade. Renata pôs a mão sobre a minha, debaixo da mesa, e apertou-a com suavidade. Diego observou esse gesto. Seus olhos ficaram vermelhos. Verônica secou as lágrimas e ficou em silêncio. Na cozinha, as máscaras haviam caído no chão sem ruído, sem drama, deixando à mostra os rostos reais, desajeitados e nus, sob a luz que se apagava da tarde. Passaram-se alguns meses e a casa pareceu aprender a respirar novamente. Pelas manhãs, a luz do sol caía sobre os degraus, onde o corrimão novo ainda cheirava a madeira. As luzes da escada acendiam-se mais quentes, não ofuscantes, o suficiente para que eu caminhasse com passo firme. No quintal, as primaveras estavam bem podadas. O som das tesouras, chac-chac, soava regular, um ritmo conhecido que me fazia lembrar as tardes em que Ernesto havia estado ali, paciente como com tudo o que amava. Largo as tesouras, sacudi as mãos e respirei o cheiro da terra úmida e das folhas verdes. O cheiro da continuidade. Comecei a ir à biblioteca do bairro toda semana. A sala de leitura era pequena, com janelas altas e mesas longas de madeira marcadas pelo tempo. Sentava-me com as crianças, falava devagar, acentuando cada sílaba. Algum deles tinha dificuldade em soletrar uma frase completa. Quando finalmente a liam de corrido, os olhos se iluminavam como se tivessem aberto uma porta. Eu sorria, pensando que se Ernesto estivesse ali, assentiria sem dizer nada. Apenas assentiria. Nessas tardes, eu voltava para casa mais leve, como se tivesse deixado para trás um fardo sem nome. Pelas noites, Renata sentava-se à mesa da cozinha, os cadernos arrumados, o lápis marcando um ritmo muito suave. Eu preparava café coado. O aroma da canela e da rapadura se espalhava, quente e familiar. A menina levantava os olhos e fazia uma pergunta sobre a leitura. Eu respondia sem pressa. A cozinha voltava a se encher do murmúrio do estudo, do som da colher tocando a xícara, do passar das páginas. A casa revivia, não com estrondo, mas com constância. Diego vinha com mais frequência. Às vezes chegava com a família, outras sozinho. Quando vinha sozinho, sentava-se na cadeira junto à janela, olhava para o quintal e ficava em silêncio por mais tempo do que antes. Falávamos com frases curtas sobre consertar a cerca, sobre as aulas de Renata, sem tocar no que estava se rachando em seu casamento. Embora aquela rachadura estivesse ali, eu a via na maneira como ele deixava de pedir a opinião dos outros antes de falar, em como apoiava a mão na mesa, como se lembrasse a si mesmo de se manter firme. Houve tardes em que ele ficou para me ajudar a trocar uma lâmpada. A mão dele tremia um pouco, e ele ria para diminuir a importância. Eu não perguntava mais. Há coisas que basta ver. Uma tarde, fui ao cemitério. O vento passou entre as fileiras de árvores, trazendo o cheiro da grama recém-cortada. Coloquei as flores e alisei a fita. Não houve discursos. Sussurrei bem baixinho, como se temesse acordar alguém que dormia. Você tinha razão. Eu não quebrei. O vento moveu as folhas. Não soube se era resposta ou apenas vento. Fiquei mais um momento e depois me virei com o passo mais seguro ao ir embora. As pequenas mudanças continuaram. O botão de emergência ao lado da cama, o calendário de manutenção colado com cuidado na geladeira, o número de Carmen escrito com caneta escura. Nada disso me fazia mais jovem, mas me dava tranquilidade. Eu já não tinha que provar nada. Simplesmente vivia. Uma noite, enquanto Renata ainda lutava com a tarefa, a campainha da câmera soou suavemente no meu telefone. Olhei a tela, a entrada, a luz amarela da iluminação pública e Verônica parada em frente ao portão. Não havia pressa em sua postura nem desafio, apenas cansaço. Saí para a varanda. O ar noturno estava fresco, com cheiro de flores úmidas. Verônica levantou os olhos ao me ver. Em suas mãos não havia documentos nem envelopes, apenas um gesto contido, quase desajeitado. Não vim pedir nada, disse.
Só para dizer que eu entendi. Eu não soube impor limites, continuou. Confundi medo com controle, e isso quebrou coisas que não se consertam com papéis. Não a senti, não a consolei, tampouco a rejeitei. Abri um pouco mais a porta para que a luz da casa alcançasse a varanda. Os limites não são negociáveis, respondi. Eles são respeitados. Verônica baixou o olhar. Assentiu uma única vez e se virou. O portão se fechou sem estrondo. Não senti alívio. Senti calma. Voltei para a cozinha. Renata levantou os olhos de seus cadernos. Está tudo bem, vó? Sim, eu disse. Está tudo no seu lugar. Passaram-se os meses. A casa continuou respirando. As manhãs chegaram com luz suficiente para caminhar sem medo. O corrimão firme, o botão de emergência silencioso, o calendário organizado. Eu continuei indo à biblioteca do bairro, continuei preparando café coado pelas noites, continuei vivendo. Diego voltou diferente, não perfeito, mas presente. Aprendeu a ouvir sem justificar, a perguntar sem empurrar. Às vezes, sentava-se comigo no quintal, olhando as primaveras sem dizer nada. E isso também era uma forma de reparação. Um dia, fui ao cemitério, coloquei flores frescas e alisei a terra com a palma da mão. Obrigada, sussurrei. Você não me deixou sozinha. O vento passou entre as árvores. Não pedi sinais, não precisava deles. Regressei à casa com o passo firme. Abri a porta. O cheiro familiar me recebeu e entendi algo com total clareza. Eu não havia vencido uma batalha. Eu havia conservado meu nome, minha voz e meu lugar. Porque há momentos em que o amor exige silêncio, e há outros, os mais importantes, em que exige que a gente se mantenha de pé. Obrigada por ouvir a minha história. Se ela tocou seu coração, curta, inscreva-se e me conte. Se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Adoro ler suas palavras. Porque aqui, em Baú de Histórias das Vovós, não apenas contamos histórias, nós as compartilhamos para lembrar que a dignidade não se negocia.